Hello, meus VIPs! Voltamos e todos os dias às 16 horas a gente traz uma entrevista aqui com entrevistados mais do que VIPs. E os de hoje são em dose dupla. Ele é uma das profissões que eu mais amo na vida, Bruno, porque enquanto existir cirurgião plástico, eu não envelheço. E ela, fisioterapeuta, que inclusive eu fiz uma cirurgia, né, como todos sabem, no ombro. E aí agora, para voltar os movimentos do ombro, é a fisioterapia que vai recuperar. Então, assim, são profissões que eu tenho muita admiração, Brunão. É importante a gente aqui estabelecer e aprender, né, com profissionais da saúde e, além disso, desmistificar algumas situações, né, entender se é mito, se é verdade. Por isso que nós temos a honra de receber hoje aqui nos estúdios da Record Entretenimento o doutor Valderi Vieira, cirurgião plástico, lá de Fortaleza. Seja muito bem-vindo ao Link VIP, querido. Muito obrigado. E temos aqui também a presença da doutora Olga. Doutora Olga, seja também muito bem-vinda aqui ao Link VIP. Muito obrigada. Também de Fortaleza. Também de Fortaleza. Aliás, é importante a gente falar aqui, a gente está recebendo muitos médicos aqui no Link VIP, né? A gente traz muitos profissionais, muitos especialistas, e houve até uma questão polêmica, né? Com relação a dentistas fazerem aí procedimentos estéticos. Como é que você, como cirurgião plástico, vê essa questão, doutor? Sem entrar em polêmica, sem a gente... Não batendo aqui em outros profissionais, mas uma opinião muito particular, muito pessoal, de um cara que entende como ninguém, né, de procedimentos aí da sua área respectiva. Tá certo, Bruno. Olha, rapaz, eu acabei de chegar de Fortaleza, você me põe numa dessa... Calma, aqui uma opinião. Ah, amor, aí tu tava vendo um negócio desse. Rapaz, vamos lá. Acabei de receber outra, inclusive. É assim, opinião pessoal, eu prefiro não realmente emitir nesse ponto, mas é difícil a emissão de qualquer opinião, porque a área de atuação são diferentes, né? Assim, por mais se diga, é que a gente consegue na área da odontologia, até entre eles, eu tenho muitos amigos que são da odontologia, amigos que a gente opera junto, que são bucomaxilofaciais, são cirurgiões bucomaxilofaciais, e até entre eles não concordam muito, porque até na medicina em si a gente tem que tomar muito cuidado, como por exemplo na nutrologia, que hoje está bem estabelecido, bem conhecida a nutrologia, mas até um tempo desse, bastava você fazer um curso de nutrição mais avançada, né? Era uma coisa mais ortomolecular, como se falava, que não era reconhecido pelo conselho, e aí você já estava aí botando hormônio para todo mundo, botando muita coisa que estava na vanguarda, digamos assim, dos tratamentos que se aceitava na época. Porque a medicina ela não tem a verdade, ela tem a verdade absoluta, ela tem, digamos assim, uma verdade temporária. Naquele momento, você sabe que algumas coisas funcionam, outras não, outras já são ultrapassadas, e aí fica difícil chegar a um pessoal que já simplesmente atuava e usava todo o arsenal. Então começou-se a ver complicações e ver problemas, e aí você começou a perceber que quem estava mais à frente fazendo isso eram pessoas que nem residência tinha, que a residência é aquela formação que a gente faz depois da faculdade, que é uma especialização. Então, na época, quem se fazia, quem até hoje faz também, é a endocrinologia, né, que trabalha com hormônios e tudo mais. E aí veio a nutrologia, que trabalha, digamos assim, no preventivo, que é onde a endócrino acabava trabalhando mais quando a pessoa tinha uma doença, e a nutrologia veio para tratar, evitar doenças. E aí, o que a gente entra nesse ponto? Porque o que a gente vê na parte de odontologia, muita gente que entra, é o pessoal assim, que entra na odontologia, mas nem quer odontologia, e acaba fazendo um curso de tratamento estético, facial, e aí, assim, acaba tendo muitos problemas que a gente viu, né? Isso é fato. Não é uma coisa que eu digo do meu achismo, né? Realmente a gente vê na mídia, você vê muitos problemas que já aconteceram, muita coisa que já teve nesse sentido, e na medicina também. Então, na verdade, o que se deve bater, o que se deve tomar o cuidado é a formação dessas pessoas que vão atuar, né? Se vai ser na odontologia, ok, que seja regulamentado, que seja feito, que as pessoas realmente se capacitem para fazer, como tem muitos profissionais bem capacitados, eu tiro meu chapéu realmente, muitos dentistas que operam, que fazem cirurgias muito bem,
E realmente os órgãos é que devem se entender e devem regulamentar quem deve fazer, quem não deve, o que é que está faltando para ser regulamentado, para ser aceito isso ou não. E na própria medicina em si, como a gente vê, como eu falei, na nutrologia em si. Hoje, você tem a sociedade, você tem os órgãos responsáveis da própria nutrologia em si, que a pessoa tem que fazer uma formação em nutrologia, para aí sim você estar fazendo isso, e não cursos de final de semana para sair fazendo hormônio de todo jeito, você tendo complicações muitas. E, infelizmente, teve até uma fase em que tinha uma formação de dentista fazendo esses hormônios, né, sistêmicos, né? Então, assim, isso assim, a gente diz por conhecimento de causa porque a gente presenciou e também saiu muito na mídia isso, essa história de dentista fazendo hormônios para preventivo, mais fosse um preventivo para a saúde em si, mas não, acaba sendo um pouco fora da área de atuação. Então, assim, é uma esfera difícil de falar, acaba sendo polêmico, porque você entra em muitas esferas, uma esfera jurídica, uma esfera de atuação de carreira, de se é do Conselho de Medicina, se é do Conselho de Odontologia, se é da associação, e aí se criou-se outra só de harmonização. Então, assim, acaba se quebrando e perdendo força, na verdade, no final. Cada um querendo ter a sua associação e no final acaba rompendo, né? A força da saúde em si e a própria, digamos assim, autoridade da saúde acaba sendo, muitas vezes, levando em chacota. Então você vê a harmonização em si, que cunhou-se esse termo, foi um termo realmente bem, digamos assim, gourmetizado, bem de marketing, fato, mas é porque veio a ideia, que era um preenchimento, era os fios para melhorar o rosto e criou-se esse termo, harmonização. Beleza, vendeu bem e hoje se criou como se fosse realmente um tratamento em si e acabou se dando esse nome, mas fato. O que acontece é que tem que se tomar cuidado até que ponto vai essa harmonização, até que ponto isso é benéfico, como a gente vê, eu não gosto da padronização, eu sempre falo isso, aquele queixo protuberante, todo mundo tem agora, aí perde um pouquinho, eu acho que da identidade, todo mundo é igual, eu não gosto. E acaba virando uma moda, acaba virando uma moda, né? A padronização virou uma moda, como no começo fazia as rinoplastias do Pitangui, no começo era o nariz de Pitangui, era conhecido, os narizes tão pequenininhos, todos eram iguais, não importava o rosto. E aí, claro, é interessante quando vem uma nova geração que questiona, até na cirurgia em si, até nos tratamentos, é bom isso, porque, querendo ou não, força a gente a querer estudar mais, a aprender mais, a ver que existe uma coisa diferente. Só que o cuidado que deve ter é que acaba, quando vem esses aventureiros na frente que fazem isso, eles não têm uma regulamentação, quem regulamente atrás? Nós temos o conselho, que segura muito ali o que a gente pode e o que não pode, as nossas associações, as nossas sociedades, que segura a gente ali, ó, você pode fazer isso aqui e ali. Acaba vindo esses aventureiros aqui que não tem ninguém, como aí outro dia, a história do fenol, né? Nossa. Que era uma pessoa que não era da saúde, né? Então, assim, os órgãos regulamentadores, civilmente, aí entra na esfera civil, jurídica, tenta fazer uma coisa, tenta regulamentar, tenta, como é que diz, fiscalizar, mas é muito difícil, né? Difícil, muita difícil. Gente, e aí você tem muitas brechas, né, na lei, então eles conseguem fazer, e aí vem os problemas. E aí o que acontece? O fenol é um procedimento maravilhoso, resultado muito bom, e realmente era feito por médicos. Só que aí veio permitido ser vendido, aí vem um problema. Era vendido para qualquer um. Então a pessoa podia comprar, não precisava ter nenhum registro de nada. Você chegava lá, como se comprar uma arma, né? Eu comprei, então ele posso comprar uma arma. A gente sabe que tem que ter um registro disso, uma certa regulamentação disso, né? Não é qualquer um que compra. Do mesmo jeito o fenol não poderia. Aí foi o que aconteceu, proibiu-se. Só que é um tratamento que você não tem substituto. Então, assim, para ter o efeito, o resultado que você tem com o fenol, até hoje, assim, a gente está tentando achar alguma coisa que dê aquele resultado próximo, mas não tem mais o que foi aconteceu. Um negócio mal utilizado, um produto médico ali que era mal utilizado. Aí a gente vê aquelas tragédias que a gente vê. As tragédias que vê, né? Casos. Aliás, doutora, você atua numa área, né, que é de fundamental importância para a recuperação, seja de um acidente, seja de uma própria cirurgia plástica, mas as pessoas ainda têm fisioterapia meio chato de fazer, né? Como é que você lida com essa questão de ter que deixar muito claro para o paciente que a fisioterapia não é se der para fazer, tem que fazer, né? Mas as pessoas é chato, aqueles exercícios repetitivos, muito chato de se fazer. Fala um pouquinho da importância do seu trabalho, doutora. Olha, é muito interessante essa sua colocação, por quê?
Porque as pessoas querem investir em um excelente cirurgião, querem investir em uma excelente cirurgia, quem preza por isso, claro, mas na hora do pós-operatório, da preparação para a cirurgia, as pessoas ainda negligenciam muito essa parte. Inclusive, o processo de reabilitação, ele corresponde a 40% do resultado de qualquer cirurgia. Opa, 40%? 40%. Não sabia desse dado. Então, ela fez um processo de tratamento no ombro dela, né, de cirurgia no ombro. Se ela não fizer um pós-operatório, ela tem 40% a menos de resultado desse procedimento. Tanto que meu braço não levanta, né? Ele só vai até aqui, Exatamente. porque a fisioterapia começou a levantar. E se eu tenho medo. Tá fazendo direitinho? Aqui na Record, inclusive, tem um centro médico aqui dentro. Perfeito. E eu faço aqui dentro. E aí eu tenho que fazer com a vassoura, tudo bonitinho. Porque senão o braço não vai voltar. Não, e ele ele congela. Assim, Bruno, é muito e ele difícil. congela, ele realmente não recupera o movimento. E você fica com aquele membro, vamos dizer, sequelado para o resto da sua vida. Assim é numa cirurgia plástica. Hoje, inclusive, com a inclusão de altas tecnologias, como Renuvial, Baritite, Morpheus, Acutite, Arcoplasma, laser, isso faz com que os pacientes tenham um pós-operatório bem mais desafiador, porque essas tecnologias, elas vêm para colar a pele. Só que no que cola a pele, a pessoa não levanta mais o braço, a pessoa não se abaixa mais, porque ela está literalmente colada. Então, se a gente não tiver um bom processo de reabilitação fisioterápica para liberar os movimentos e fazer com que aquela plástica tenha um resultado estético e funcional para aquele paciente, o paciente tem um resultado limitado. E aí ele vem dizer que a cirurgia não funcionou, que o pós-operatório não foi legal, que não teve o resultado que queria porque ele não fez a parte dele, que é fazer uma excelente reabilitação fisioterápica pós-operatória. Faz tanta diferença que, inclusive, uma fisioterapia, um pós-operatório mal feito, acaba a nossa cirurgia. E a paciente volta para mim para reclamar do resultado. Não com mais porque é ela que toma de conta, mas quando não era assim, a barriga fica irregular, fiquei cheio de fibrose, minha cicatriz ficou feia, minha cicatriz alargou, a mama abriu, eu tive problema. Por quê? Não tive um adequado acompanhamento de pós-operatório, que cuida do processo de cicatrização. Esse processo fisioterápico. Esse processo, ele é individualizado ou tem um cronograma, um padrão para um número X aí de pacientes? Ou cada paciente tem o seu processo individualizado? Olha, ele é tão importante que além de cada paciente ter um tratamento personalizado, individualizado, esse tratamento ele é dinâmico. Eu posso receber um paciente hoje, de pós-operatório, fazer um tratamento e amanhã esse paciente precisar de um tratamento totalmente diferente. Porque as fases do processo de cicatrização, elas se intercalam e a depender da evolução individual de cada paciente, existe um protocolo específico para cada paciente. Então, se eu estou com aquele profissional que Ctrl+C, Ctrl+V, que faz protocolo pronto e engessado, eu também tenho um retardo, ou seja, um atraso nesse meu processo de reabilitação. Porque se eu não tiver um profissional expert para estar atento aos mínimos detalhes, a gente está falando de preciosismo, a gente está falando de cirurgia plástica, a gente está falando de detalhes. Se esse profissional ele não estiver atento aos detalhes, ele pode ter um resultado inestético. E aqui, além de função, além de ficar bonito, a gente tá querendo detalhes, desenhos, desenhos, definições. Então, o profissional ele tem que ter as técnicas e as tecnologias e, mais do que tudo isso, o raciocínio clínico ideal para acertar na estratégia. Eu fiz uma cirurgia de tirar o siso, tirei 3 sisos no mesmo dia e fiquei muito tempo com a boca aberta. Eu até hoje tive parestesia, eu não sinto metade da minha língua e eu tive trismo, né? Travou, Exato. não abria. Uma semana de operada, a boca não abria, Bruno. Deus me livre. Quem abriu minha boca? O fisioterapeuta. Achou que umas sessões resolvia? 10, não abria de jeito nenhum. Eu achava o quê? Que, sei lá, tomar um remédio pro hospital. Não. Sessões de fisioterapia até abrir. Eu já sabia a importância do fisioterapeuta, mas depois que eu fiquei com medo de nunca mais conseguir falar e nem comer, o milagre que o fisioterapeuta fez, eu valorizo ainda mais essa profissão. Que é pouco valorizada, viu, doutora? Sim, concordo. Em termos, lógico que aqui no Brasil nós temos, né, grandes profissionais da medicina, mas em termos de estrutura, em termos de equipamentos, o Brasil ainda deve para Estados Unidos e outras potências em termos aí de infraestrutura no âmbito da saúde, da cirurgia plástica, da fisioterapia, ou não devemos nada? Não, na verdade, assim, o que acontece? A cirurgia plástica, ela ainda é uma cirurgia, a gente pode considerar um tratamento artesanal. É literalmente uma obra-prima, uma obra de arte onde você pega... É a mão do profissional mesmo. É a mão do profissional que esculpe. E muitas vezes é como a doutora disse, você tem casos, e é bem individualizado, tem pacientes que têm uma diferença de um lado para o outro, você tem um detalhe no paciente, inclusive que ela quer, e inclusive que ela, assim, né, essas assimetrias
que não dá para padronizar. Então ele acaba sendo mesmo bem artesanal, individualizado cada um. Então nesse ponto a gente agrega tecnologia. Para quê? Dependendo do caso, para eu tratar, por exemplo, uma flacidez de pele. Então a flacidez de pele numa cirurgia eu não consigo tratar. Muitas vezes o paciente chega, eu quero vir para corrigir a flacidez de pele. Você não vai corrigir flacidez de pele com cirurgia. Inclusive a complementação que a doutora faz no pré e no pós-operatório também é isso, a parte muscular. Então o paciente chega, faz uma abdominoplastia, a gente trata o quê? Pele e gordura. Aí você tira o excesso de pele, faz uma lipoaspiração, tira aquela gordura. Mas a musculatura, no máximo que a gente consegue é costurar aquela musculatura. Mas a musculatura da gente é igual a um blazer como esse, eu costurei aqui, tá, tudo bem. Se eu tiver muito volume dentro e ele estiver fazendo força, ele vai fazer esse abaulamento. O que segura esse abaulamento aqui, que são exatamente o que dá os órgãos internos fazendo força, é a musculatura. Então a musculatura competente, ela consegue segurar os órgãos, você se mantém ereto e você mantém a postura e a musculatura no lugar, que é a barriguinha chapada que todo mundo quer. Para manter aquilo ali, é musculatura, é força, é o próprio paciente que tem que atuar, e aí entra fisioterapia. A tecnologia vai tratar a flacidez, que a cirurgia também não consegue fazer isso. A cirurgia vai tirar o excesso, mas aquela pele soltinha. Então, eu mesmo voltando à história do blazer. Eu tenho um blazer, que é um tecidinho mais molinho, uma seda, ou tecidinho do blazer, uma lã, ou uma lycra. Quando é lycra, ela cola. Então, aquela pele colada ali é a flacidez. Então, normalmente o paciente chega com a pele igual uma sedazinha, mais soltinha, frouxinha. Para transformar numa lycra, eu entro com a tecnologia. Então, todas essas tecnologias a gente tem acessível aqui no país hoje. A gente traz, a gente importa, a gente usa nas cirurgias. E juntando isso, a nossa expertise artesanal. Cirurgiões brasileiros, é porque, até falo, nem os cirurgiões plásticos assim, a medicina no geral, pelo fato, é o que se fala, né, é a necessidade. Né? Existe muitas histórias que dizem, né, o pessoal, na necessidade é que se cria muitas coisas. A oportunidade. Né? A oportunidade, você consegue ser mais criativo. Então, essa nossa geração, nesse sentido, que vem de longa data, da falta de recursos, falta de muita coisa, fez com que nos tornasse muito criativos. Então, nos congressos, os brasileiros são conhecidos por ter muitas ideias bem interessantes. E a miscigenação também é muito importante, né? Porque a gente tem povo do mundo inteiro aqui. Sim, então isso também faz com que a gente tenha que ter alternativas para cada caso. Então a gente consegue tratar várias pessoas exatamente porque tem tipos diferentes, não é uma população igualzinha, não. Tem exatamente por essa divergência, a gente consegue ter essa diversidade, a gente consegue ter várias alternativas, várias ideias. Então, quando vem uma tecnologia e vem uma certa facilidade, para a gente acaba sendo mais fácil, a gente já está com outras ideias, embute outras coisas que a gente já sabe fazer, que a gente precisou tratar aquilo ali, precisou ter essas ideias para conseguir ter o mesmo resultado. Então, para a gente, assim, a mamão açúcar. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, né? E venhamos e convenhamos, o brasileiro é bem exigente, não é verdade? Então acaba que ele exige também que nós, profissionais, sejamos perfeccionistas. E isso faz com que a gente desafie, estude mais, aprofunde mais, invista mais em tecnologia. Isso é interessante também. O Brasil também. é um dos países que onde mais se faz cirurgia plástica. Somos bem conhecidos quanto a isso. Né? O brasileiro, um cirurgião conhecidíssimo, uma expertise muito grande internacionalmente. E falando na exigência do público brasileiro, é bem interessante, por exemplo, mama. A mama, a mulher brasileira, a maioria que culturalmente quer as mamas aqui em cima do pescoço. É um negócio. E aí, para você criar técnicas onde você consiga manter isso por mais tempo, consiga realmente subir uma mama com menos complicações, que cada vez que você sobe mais, você aumenta. Mais. Não, mas são os riscos da complicação. Né? Você aumenta mais, você tem que ser mais invasivo, você tem que subir mais. Sendo que nos Estados Unidos, Europa, ela quer aquela mama caída mesmo. Então, por exemplo, a gente chega nos congressos. A gente quer aquele negócio assim, mais. Aí você chega nos congressos, o cara apresenta aquele caso. Aquele bot. Bot é conhecido. Você chega lá e mostra aqueles casos ali. A gente fica olhando, se eu entregar um resultado desse aqui, é pra você dar na minha cara. Aí eles mostram aquele resultado maravilhoso, aquele negócio, aquela mama. Aqui a gente gosta mais de gota, né? É gota? Não, pelo contrário. Gota eles gostam lá. Aqui quer mesmo os cocos. Mas assim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque existem pessoas que também partem pro exagero. Né? Eu sei que tem cirurgião, quanto que é? É isso e vamos embora. Tá pensando só no financeiro. Mas é a sua assinatura que tá ali. Sim. Então se a gente vê uma coisa extremamente exagerada, um nariz que não precisa ser feito, e a pessoa, não, mas eu pago. Você também tem que dar um filtro ali. Tem.
Tem, porque tem também a dismorfismo corporal. Tem pacientes que não tem realmente o senso do limite. Então, eu quero, como o próprio preenchimento em si, a história do preenchimento, o paciente chega, eu quero botar, aumenta a boca. Aí chega lá, quero mais 2 ml, quero mais 3, quero mais 4, e vai aumentando a boca, aumenta, fica aquela coisa enorme, que realmente fica... Chega a virar assim, né, doutor? Eu particularmente não gosto, eu gosto dos resultados naturais, eu gosto, É lógico. aquela coisa, a gente é médico, a gente também quer lidar com a saúde. Então a gente sabe que, como você falou, o exagero, ele parte para o perigo de maltratar a saúde do paciente. E alguma vez você falou assim, tá feio, não vai ficar legal, não dá, eu não faço, procura outra pessoa, nem todo dia do mundo eu vou te detonar. Todo mês acontece. Mas aí tem um outro maluco que faz, né? Ela encontra, Tem. a gente avisa. Eu já tive paciente que um ano depois eu vi operado. Eu disse, rapaz, tu operou mesmo? Não acredito não. Não, eu queria, não, tudo bem, você que sabe, a saúde é sua, o corpo é seu. Mas eu tô minha aqui... assinatura não vai ter. Não. Aliás, ô doutor, uma dúvida que eu tenho. Existe diferença entre a fisioterapia aplicada em pessoas normais como nós e atletas? O atleta ele regenera muito mais rápido? Tem alguma ligação ou nada a ver? Depende, né? Existe a fisioterapia direcionada pro indivíduo. O atleta, inclusive, é uma pessoa que a gente precisa tomar cuidado porque ele vive muito no limite, no estresse oxidativo que a gente chama. Porque como ele treina muito, ele puxa muito a atividade física, ele também pode ter uma dificuldade maior de cicatrização. Embora ele tenha uma vida saudável, embora ele se alimente bem, embora ele cuide da saúde, ele vive no limite. Porque ele está sempre se desafiando e isso exige do corpo dele. Então, não é muito ligado à profissão ou nível de atividade. É óbvio que existem algumas peculiaridades de cada atividade que cada indivíduo faz, mas a gente foca no indivíduo, naquilo que o indivíduo apresenta, na história do indivíduo, no procedimento que ele fez e no que a gente precisa fazer naquele momento para acelerar o processo dele. Agora sim, pessoas bem nutridas, pessoas bem cuidadas, pessoas que têm hábitos de vida saudável tendem a cicatrizar muito mais rápido e ter muito menos risco de complicações. Aliás, eu não lembro de quem, mas eu ouvi isso daí, que atleta de alto nível, o atleta normal, ele é um cara saudável, o cara que corre, o cara que treina, né? Esse cara que faz uma dieta restritiva, esse cara tá muito bem de saúde. Agora, o atleta de alto nível, em sua grande maioria, quando para a sua atividade física profissional, esse cara não está com a saúde realmente, geralmente, em dia. Por quê? Porque o alto nível gera um desgaste que já não é saudável. É verdade isso? É verdade isso. Claro que depende de cada indivíduo, né? Mas sim, é verdade. Quanto mais a pessoa ela chega ao seu limite em qualquer atividade, seja no atletismo, seja no trabalho, seja em qualquer coisa, ela vai exigir mais do que ela pode entregar. E isso sobrecarrega o organismo como um todo. Aliás, o Ronaldo Fenômeno não consegue subir escada. Um cara de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, ele não consegue subir escadas porque tem os joelhos completamente detonados, ainda que ele faça a fisioterapia. Mas é porque é igual a máquina, né? A gente é igual a máquina. Então, você tem aquele carro que trabalha na combustão, de combustão principalmente, né? Que trabalha normalmente em rendimento maior. Então, você tem aquele carro que é usado para passeio, o carro que você bota para corrida e sempre está em alto impacto ali. Você vê a peça troca mais rápido, tudo vai tendo desgaste. Então, o nosso corpo do mesmo jeito. Tem um limite que você consegue ser saudável. Passando daquilo ali... tem uns riscos. Então você vê infartos de atletas no meio do futebol ali, tá correndo, infartou, AVC, fisiculturista, né? Fisiculturista, né? Então é um perigo muito grande. Cicatrização hipertrófica e queloide. Por que até hoje, com o avanço da medicina, quem tem sofre desse jeito, doutor? Não existe solução? O que a medicina tem de mais avançado? São vários fatores. Inclusive a fisioterapia associada. Exatamente. Eu posso falar? Pode. Existem 4 fatores que interferem no processo de cicatrização. Primeiro, tendência hereditária. Esse é de menor importância, porque existem várias coisas que a gente pode fazer, tanto no procedimento cirúrgico quanto depois, para deter essa influência hereditária, mas sim, ela é importante. Segundo, é a técnica do cirurgião. Então, existem cortes que são a favor de um processo ideal de cicatrização e cortes que são contra, que a gente chama linhas de Langer da pele. Então, a pele ela tem linhas de tensionamento, que se você faz um corte na direção, ela favorece, contra ela é desfavorável. Terceiro ponto, nutrição. Se o paciente não tem uma nutrição adequada, ele não cicatriza bem. Então, se eu não tenho as vitaminas, os minerais, os nutrientes adequados para aquele processo, isso não acontece. Isso aqui é muito importante. Coisa interessante, que muita gente acha, é maravilhoso, é bom, não sei o quê, e pode dar cicatriz hipertrófica no pós-operatório, que não é interessante estar usando, colágeno.
Olha só. Beta-terapia eu fiz pra solucionar a primeira vez, okzinho. A segunda, ninguém sabe por quê, mas eu vou tirar um nódulo, um BIRADS tipo 4, que eu tinha que tirar, bem grave, né? Uhum. E aí, como era deste tamanho, o peito ia cair, o cirurgião plástico foi lá, costurou. O meu peito começou a abrir todinho, 8 meses com tudo aberto, escorrendo secreção. Sim. Ninguém conseguia solucionar Sim. aquilo. Fez laser, eu gastava R$4.000 só de laser por mês. Nada. Aí a enfermeira ficou com dó e falou, você não quer tentar uma ozonioterapia? Falei, nossa, eu já tô toda lascada. Ozônio fechou. Exatamente. Mais baratinho, que é natural. Que é outra coisa também que ela ia entrar. Mas em relação, só cortei aqui um pouquinho, em relação ao colágeno. Então, a dieta em si, nutrição que você comeu, então com certeza você também não estava nutrida adequadamente. A minha mãe tem. Pois é. Então, assim, seu ponto provavelmente foi nutrição. Isso é bem comum entre os pacientes. E o quarto ponto é o pós-operatório. Então, por exemplo, estou aqui com uma ferida para ter uma força têncil máxima, ou seja, para resistir à tração, ela precisa de 2 meses. Aí, com 30 dias, a pessoa está lá, ó. Uhul! E a cicatriz. Menos de 30 dias. Menos de 30 dias, ou seja, não segue as orientações de pós-operatório. Semana passada estava aqui no carnaval, peguei no carnaval. No carnaval a gente acha um monte, olha aqui. Então, assim, e aí o que acontece? Aquela ferida não tem força, e ela está sendo exigida ao extremo. Então, o corpo ele é inteligente. Ele vai dizer, olha, vai lá e produz mais fibra para sustentar aquela ferida. E aí manda colágeno, manda elastina, manda um monte de fibra para sustentar aquilo ali, para aguentar aquela tração. E aí tem a cicatriz hipertrófica e tem a cicatriz queloidiana. A cicatriz queloidiana, em específico, ela é uma doença, tá? Então, realmente ela é uma doença, predisposição hereditária, ela precisa ser trabalhada e ela não tem cura. Mas a hipertrófica, que muita gente confunde, é uma alteração cicatricial decorrente de todos esses fatores. Então, o ideal é que seja feito um acompanhamento. O que ela teve foi uma complicação. Ela teve uma ferida que abriu, que é o que a gente chama de deiscência. E essa ferida aberta, ela precisa de tratamento. Desde tratamentos simples e convencionais, como o acompanhamento da ferida com curativos e coberturas específicas, até tratamentos mais sofisticados, como ozonioterapia, laser terapia, pressão negativa, porque o que ela teve foi uma complicação. E uma complicação em um local que está sob extrema tensão, porque ela tirou um negócio de dentro, puxou, fechou, e aí aquela cicatriz está lá, ó, tentando segurar aquilo dali. E aí ela abriu. E aí, pra gente fechar aquilo dali de novo, realmente exige um tempo, exige muita habilidade de profissional, mas existe muita cooperação da paciente. E aí é o profissional que é a pessoa indicada a orientar esse paciente. Só que muitas vezes o profissional não orienta o paciente, olha, precisa da nutricionista. Olha, você fez a nutrição? Você foi orientada aí no nutricionista? Exatamente, a gente lidar com isso direto. Eu sou especialista em feridas, então eu recebo isso aí diariamente no meu consultório. Diariamente. E hoje o meu objetivo é exatamente fazer uma lesão dessa que fecha de 4 a 6 meses e no máximo 2. Então esse é meu grande objetivo e eu faço isso com todo mundo. Mas por quê? Porque a gente cerca o paciente de cuidados e orientação adequada. Senão o paciente gasta com isso aí mais do que ele gastou com a cirurgia. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de um cara que faz uma cirurgia. O cirurgião orienta, ó, você tem os cuidados, né, pós-operatórios, e o cara não respeita o protocolo médico, sendo que foi orientado. Eu não consigo entender. Mas no meu caso, Bruno, ele não falou, olha, ou você pode ter uma doença raríssima que menos de 1% da população tem, ou pode ser o Covid, que eu peguei 10 dias depois de operada, porque o Covid causa isso, né? Oxigenação, falta de oxigenação, sim, enfim. Sim. Ninguém nunca soube me explicar o que foi isso. E eu morro de medo de operar de novo, a mama, por exemplo, só que historicamente já operei 3 ou 4 vezes para tirar nódulos. Sim. E eu tenho medo de acontecer isso de novo, sabe? Porque é desesperador. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Ia pegar uma infecção generalizada, porque estava tudo exposto. Eu não falava nos lugares. Eu ia com toda aquela cobertura, curativa. Tudo, mas eu viajava, fazia as minhas coisas. E não tinha solução para aquele desespero, entendeu? Porque é desesperador. Fede, gente. E aí a gente está tocando num ponto muito sensível da cirurgia plástica, que é o paciente se submeter a uma cirurgia plástica sem entender os riscos da cirurgia, que é uma cirurgia. Aí a gente toca naquele assunto de profissionais não habilitados fazendo cirurgia. Por quê? Porque toda cirurgia, independente de qual seja, ela tem riscos. Riscos de deiscência, risco de alterações cicatriciais e risco de morte. Só que as pessoas, elas hoje acham que a cirurgiazinha, vou fazer uma lipozinha de papada, uma lipozinha.
Não é uma lipozinha, é uma cirurgia. Vai ter anestesia, podem ter complicações, precisa de habilidade. Tudo isso Tem gente pode. fazendo consultório de dentista. Demais. E se você não tiver, o problema não é fazer uma lipozinha. Uma lipozinha é fácil. Eu já assisti tanta cirurgia, já fiz tanta cirurgia, já sei tanto passo a passo que é capaz de eu fazer uma cirurgia. Mas eu tenho uma habilidade, treinamento profissional para estar diante de uma complicação e saber agir? Não. Então, como fisioterapeuta, eu, por exemplo, posso hoje, pelo meu conselho, fazer botox, preenchimento, tudo isso. Só que eu também considero uma irresponsabilidade um profissional sair de uma formação de fisioterapia e sair fazendo um curso de final de semana e sair fazendo botox, preenchimento, tudo, sem ter um treinamento adequado para isso. Então, na minha opinião, o que precisa se ter? Regulamentação. O cirurgião plástico, ele faz cirurgia geral, uma residência de cirurgia geral, que são 4 anos. Agora são Hoje 3. 3 anos. Depois faz uma residência em cirurgia plástica, que são mais 2. Mais 3 anos. Mais 3 anos. Além dos 6 anos de medicina, ele passa mais 6 anos estudando para fazer aquilo, Claro, gente. A gente não pode comparar uma coisa com a outra. Não, e dá uma, né, pra gente que é leigo, pra gente, eu detesto hospital, detesto sangue. Hoje eu vou tirar sangue aqui, pra mim é um A sofrimento. esposa dele tem que segurar a mão dele. Eu não gosto entendi. desse ambiente que, né, parabéns que existam, né, pessoas corajosas como vocês, porque quando eu vejo aquela lipo, o cara fazendo ali, e você falou dos riscos, né? Sim. Naturalmente, toda cirurgia invasiva vai implicar em riscos, mas aí depende da condição de saúde do paciente, vocês avaliam de uma maneira, né, Sim. muito profissional ali a situação. Eu queria trazer aqui, doutor, um tratamento, né, uma cirurgia plástica que está muito na moda, e eu não sei se é verdade também, mas a propaganda é a seguinte: rejuvenesce 20 anos. Lifting? Tá aqui, ó. Mas assim- É o Deep Plane Facelift. Eu queria que você falasse um pouquinho, se foi um pouquinho de exagero os 20 anos, e quais são os benefícios aí dessa cirurgia, como funciona. Como eu disse, né? Até 20 anos, né? Porque na Até verdade 20 anos. porque depende muito de como estão as condições do paciente. O que é que acontece? Muitos pacientes chegam para fazer, assim, tinha muito essa ideia, né? O lifting facial é paciente que tá velho, tá acabado. Então, tô acabado, deixa me acabar todinho, vou lá pra cirurgia. Rapaz, mas é a mesma ideia de você pegar uma mama que caiu, aí não, deixar ela lá no chão e vou levantar e quero lá em cima, tal, maravilhosa, é bem mais tranquila a Que cirurgia. não foi antes, né? Exato. Então é a mesma coisa, a gente compara. O paciente chega, poxa, tô com ali 16 anos, a paciente chegou, assistiu a mão caída, 18 anos, já posso operar, tô com a mão caída, quero operar. Com 18 anos a paciente opera. Ninguém tem um preconceito de operar uma mamoplastia porque a paciente tem 18 anos e caiu. Mas uma face, que depois dos 30 anos começa aquele derreter, começa a cair mesmo. Tudo. Aí vai o quê? Não tô na época de fazer, eu quero fazer outra coisa. Aí começa a botar preenchimento, bota os preenchimentos, aí fica com a cara bem redondona, inchado, Fica redondo mesmo, inchada. achando que aquilo ali levantou a face. Tem casos que até ficam bom, dou meu chapéu, não tem problema, tiro o chapéu mesmo. Mas tem casos, como você disse, que padroniza, aí acaba padronizando um monte de gente preenchida, porque tá se sentindo mais velho, caído ali, e não faz um lifting facial. Mas o lifting facial, hoje, quanto mais cedo, menos invasivo, mesmo coisa da mama. Menos caída, você faz o lifting facial menos, assim, menos invasivo, digamos assim. Né? Você consegue fazer por videoendoscopia, você consegue fazer, endoscopia não, por vídeo, que a gente chama, né? A gente consegue fazer o vídeo e solta aqui o descolamento menor, faz o levantamento, sem precisar descolar tanto. O Deep Plane é uma cirurgia que hoje você consegue dar mais estrutura. E exatamente, o descolamento menor. Você não fica com aquele pós-operatório com a cara enorme. Nossa, é feio, né? Pois é. Mas por incrível que pareça, sabe o que é que incha mais no pós-operatório? É a pálpebra. Se você fizer a pálpebra, Separado, é uma tá cirurgia. separado, né? Se você faz sem pálpebra, pós-operatório, o paciente está bem menos inchado. Esse é só aqui na lateral ou é no rosto inteiro? Esse Depende. Exatamente. Por vídeo, a gente Ah, consegue fazer uma abordagem pequenininha aqui no pé do cabelo, aqui no Nossa, mas começo. ficou bom esse resultado, hein? Pois então. Essa aí já tem que Ela ser. tinha Essa aí 60? fez pra pálpebra. Não, é paciente de 50 e poucos anos isso aí. Ela rejuvenesceu uns 20 anos. E rejuvenesce bem, porque você reestrutura. Você dá contorno na mandíbula, você melhora pescoço. Então é o Deep Neck, chama, que é o de pescoço, e o Deep Plane na estrutura aqui. Aí você faz pálpebra ou não associada, dependendo daquele caso, o paciente fez pálpebra. E levanta a sobrancelha, que também é outra que vai caindo ali com o tempo. E aí, muitas vezes, a gente associava o quê? A calça jeansinha velha ali que você vai recalchutar, você faz uma tintura boa, é o fenol. Fenol era maravilhoso pós-operatório. Já viu você que ele tá botava revoltado junto, com fenol. Ficou revoltado com o fenol. Cara, o fenol, pra você dar um acabamento, que muitas vezes o que
parece mais, digamos assim, o que entrega mais a idade é a mancha de pele. A mancha de pele, aquela pele que não tem uniformidade, você vê ela parece mais maltratada, parece de mais idade. Quando você só limpa aquela pele ali, deixa ela mais clara e uniforme, nossa, já dá aquela rejuvenescida. Já. Dá e você reposicionando uma cirurgia plástica mal feita por outro profissional e aí chega, doutor, recupera o estrago aqui. É possível? Dá pra se consertar? Mas cobra mais caro. Pela raiva. Rapaz, é porque realmente você vai pegar toda a responsabilidade, né? Você vai pegar, civilmente, a gente também pega essa responsabilidade. Que lasca é Mas isso? sabe o que deu errado na cirurgia plástica? Aquele negócio de gominho. Pelo amor de Deus, quem que inventou aquilo? Feio demais. Os gominhos. O povo, tudo que com os braços gordos, com aqueles gominhos na barriga, engravidar com aqueles gominhos, misericórdia, coisa horrorosa. É porque assim... Eu já vi cirurgia 3D, 4D. Já mudou mais. De gominho. Renuvion, tem um monte de coisa aí, né? Mas aquilo lá, o povo ainda pede aquilo? Pede, mas assim, o que acontece? Tem o enxerto de gordura que você faz, que antigamente se fazia só o desenho na gordura. Que assim, é o que eu disse pra ela, eu não gosto muito dessas marcações na gordura. Aquilo não é natural. Natural é a musculatura que realmente aparece. Então você consegue... O que acontece? Hoje a gente faz uma lipoaspiração em que a gente deixa os desníveis, digamos assim, que isso é HD, realmente. É você saltar as áreas que realmente devem ficar saltadas e baixar as áreas de sombra, que a gente chama. São as transições, onde está a musculatura. Então, ali o que a gente faz? A gente for para saltar, tanto deixa um pouquinho mais de gordura, mas não marca com linha a pele, como se fazia antigamente. Por isso que ficava essa coisa que você acha feio. Porque aquele negócio de barriga chapada na parede é cafona. Agora é HD, que deixa aqui a lateral marcadinha, o meinho. Só que o pessoal viajou na maionese e fez aquelas marcas. Só que o quê? Você tá toda gordinha com a barriga chapada. Aí tem um contraste de imagem. Não faz sentido. Por isso que a lipoaspiração, ela deve ser completa. E por isso que a gente bota o paciente para emagrecer. Essa daí entendeu? Tá maravilhosa essa barriga. E aí, olha, você vê ela toda magrinha. Mas a questão é exatamente isso. Como ele estava falando, muitos pacientes chegam para fazer lipoaspiração achando que vai emagrecer. Cirurgia não é para emagrecer, é para dar contorno. Então, como a gente vinha falar na nutrição, a gente prepara o paciente hoje, o paciente chega para mim para operar a lipoaspiração, ele vai emagrecer. Tem paciente que emagrece 9, já teve paciente que perdeu mais de 20 quilos para fazer a lipoaspiração. Aí muitos questionam, mas eu vim para fazer uma lipo. Mas lipo não é para emagrecer, Exato, é para modelar. É para modelar, da forma. Então, nisso, como é que eu faço? A gente consegue lipar de cima a baixo, porque existe um limite aceitável para a gente lipoaspirar. Então, se eu vou exatamente lipoaspirar só a barriga, é o que deu, meu filho, porque você estava cheinha, não vou fazer isso. Então, o paciente emagrece, para eu lipoaspirar braço, para eu lipoaspirar essa região posterior das costas, lipoaspirar culote. Mas tem médico que é corajoso, né, doutor? Um amigo meu, cirurgião plástico lá do Espírito Santo, ele falou para uma pessoa, olha, emagrece 20 quilos e me procura que eu vou te lipar toda, fazer seu peito em 2 cirurgias separadas, porque a mama era grande. Você acha que ela emagreceu? Foi atrás de outro carniceiro, né? Porque pra mim é carniceiro, a menina gordinha. Ele sabe mais o risco que ela. Ela foi avisada pelo meu amigo. Ela foi pra outro estado, fez. Só que tá correndo risco, né, de vida, porque ela estava gordinha. E aí acaba tirando o quê? Talvez mais do que precisa. O resultado não é aquele resultado que era o esperado por ela. Você não consegue o resultado daquele ali agora. Você não tem aquilo ali. Aquilo não aparece. Aí fica aquela coisa artificial. Como você disse, os braços cheios, aqui cheio, aquela barriga menor, ok, conseguiu chegar aquela barriga menor, mas só a barriga. Você não operou o paciente, operou só aquela barriga, pronto, acabou. Não, e fica um contraste de imagem. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu tenho uma pergunta que acho que é a pergunta de todo paciente que chega lá na clínica de vocês. Doutor, em quanto tempo eu vejo o resultado? Acho que essa é a pergunta que vocês mais escutam. Fiz a cirurgia plástica, fiz o procedimento lá na sua clínica, em Fortaleza que vocês atendem? Fortaleza, é. Não vão atender aqui em São Paulo, tem que abrir um escritório, uma clínica aqui em São Paulo. A gente até tem, né? É porque ela tem Pensando em praia, projetos, né, Não, mas fica Tem 2, 3 projetos, dias aqui em São Paulo, 5 lá em Fortaleza. Sabia que Fortaleza é o povo mais receptivo do Brasil? Eu que dei esse título. Eu acho. Eu já rodei esse Brasil inteiro. Quando eu vou pra Fortaleza, ou eu tenho que comprar mala extra, ou eu já levo uma bolsa extra. Vai ganhar. Pra trazer o farnel, né? O farnel. Quanto tempo, doutor? Estimativa, obviamente, resultado para resultado. Pois é. É por isso que a gente trata o pré-operatório. No pré, a gente vai nutrição, paciente faz atividade física. Como você perguntou o paciente que é atleta, nosso paciente que faz atividade física mesmo, pós-operatório, é absurda a diferença do paciente sedentário. Recupera muito rápido. Muito rápido. É um paciente mais cooperativo, é um paciente que já tem disciplina, então ele realmente obedece o que você fala.
Então, o paciente obedece tudo direitinho, o paciente tem um preparo pré-operatório direitinho, no pós-operatório ele obedece, tem uma dieta boa, paciente mais magro, como eu falei, então assim, varia com a cirurgia. Mas em média, por exemplo, eu tenho lipoaspiração, paciente meu que eu já operei, que é alterofilete, falei que 7 dias, ele voltou para academia. Estava malhando com 7 dias. Eu tive paciente que fez prótese de mama, em menos de uma semana também, já estava fazendo lá uma escadazinha e tal, aquela coisa. A gente não orienta muitas vezes, olha, vá com calma, direitinho, mas recupera. Então varia muito. Eu mesmo já quebrei mão, 15 dias eu estava operando. Mas é o quê? Depende de cada organismo. Exato. Agora eu vou falar da fisioterapia, porque eu adoro fazer antes e depois. O meu tempo premium para montar um antes e depois assim, de um paciente são com 90 dias de pós-operatório. Com 90 dias, você monta um antes e depois. É aquele momento, o paciente ele tem fases no pós-operatório. Ele passa desde a fase do arrependimento para achar que está pior até a fase do sucesso. Porque na verdade, assim, muitas vezes tem que ver também a pergunta, né? Quanto tempo eu vou ver o resultado e quanto tempo eu posso voltar às atividades, né? Eu tava pensando mais nas atividades, né? Tava pensando naquele resultado da foto bonita. O resultado mesmo, acho que com 3 meses é um tempo para o paciente se sentir maravilhoso, começar a curtir o resultado, até porque ele se libera de cinta, ele se libera da placa, ele se libera para todos os tipos de atividade, então é o momento realmente dele começar a curtir. Com 30 dias a gente tem uns 80% de resultado e até 90 dias esse resultado vai chegando ao seu ápice. Maravilhoso. Doutores, muito obrigado. Doutora Olga, doutor Valderi, muito obrigado pela presença também aqui no Link VIP. E voltem, quando estiverem em São Paulo, nos avisem a Roberta. Aliás, quero agradecer aqui a Roberta Nunes Maia, né, nossa assessora de imprensa, ela que comanda lá a SSS Assessoria. A barriga. Eu tô na câmera certa? A barriga. Vixe, por um instante, rapaz, por um instante eu achei que tinham colocado foto do Bruno. Não é ele não. Olha que beleza. Gordinho, mas... Não, rapaz, tá gomado. Gomado, mas perfeito ali. É o Walter ali, não? Não. Diga, sou não. O Walter tá cheio. Não é verdadeiro. Muito bem. E agradecer então ao pessoal aí da SS Assessoria, que faz um trabalho brilhante, que sempre traz profissionais maravilhosos para brilhantar ainda mais aqui o nosso Link VIP, né, gente? É isso, gente. Sempre convidados VIPs às 16 horas. E o meio-dia são nós dois mesmo, né, Bruno? Falando das notícias do Brasil, do mundo aí. E amanhã a gente volta às 12 horas. A gente espera vocês aqui. Meio-dia todo mundo. Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha a live. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Obrigado.